hoje no podcast. Partidos Proxy, uma solução para a corrupção? Olá, e bem-vindos ao Democracia na Era Digital. Eu sou a Laura, e hoje vamos mergulhar em uma questão crítica que afeta as democracias em todo o mundo. Como podemos garantir que a política reflita verdadeiramente a vontade do povo? Para nos ajudar a abordar essa questão, convidei o Marcos para se juntar a nós. Ele é um modelador de sistemas e um defensor apaixonado da democracia de base. Marcos, seja bem-vindo ao podcast. Obrigado, Laura. É ótimo estar aqui. Você está aqui hoje para falar sobre um projeto chamado True Republic, como verdadeira república é chamada, e o conceito de partidos proxy. Pode explicar o que é isso e por que você acredita que pode ser significativo para a democracia? Bem, antes de mergulhar nisso, acho importante fornecer algum contexto. Pelo que sei, o termo partido proxy foi introduzido pela primeira vez por Peter Moynihan em seu livro de 2018. O nome do livro é Atalho para a Democracia Direta, alcançando o impossível dentro do sistema atual. É um conceito fascinante, uma abordagem nova para a democracia de base. Um partido proxy coloca a vontade de seus membros em primeiro plano. Ao contrário dos partidos políticos tradicionais, onde as decisões são frequentemente tomadas por um pequeno grupo suscetível à corrupção, os partidos proxy são projetados para refletir verdadeiramente a vontade de seus membros. A base técnica para essa ideia é nossa plataforma chamada True Republic. Para ser honesto, ainda é principalmente um conceito nesta fase. A plataforma é descentralizada e permite avaliações seguras e secretas. Ela foi projetada para garantir processos de tomada de decisão transparentes. Isso realmente abre oportunidades para uma participação ativa de maneiras que antes não eram práticas. Você pode pensar nisso como uma ferramenta inovadora que torna a democracia de base em larga escala viável. Seja para partidos políticos ou outras organizações, é uma forma de envolver mais pessoas nos processos de tomada de decisão. Mas não é exatamente isso que o nosso atual sistema de democracia representativa deveria fazer? Quer dizer, nós elegemos pessoas para representar nossos interesses, certo? Então, por que precisamos de algo como a True Republic? Qual é o propósito? Essa é uma ótima pergunta. Olha, em teoria, uma democracia representativa deveria refletir a vontade do povo, não é? Mas, na prática, isso nem sempre acontece. Os políticos às vezes perdem a conexão com as pessoas que deveriam representar. Eles são influenciados por lobistas, estruturas partidárias ou grandes doadores. Pessoas que frequentemente têm suas próprias agendas. E o que acontece então? As decisões acabam favorecendo um pequeno grupo no topo, em vez de atender às reais necessidades da população. A ideia, por trás da True Republic, é mudar essa dinâmica. Trata-se de dar aos membros do partido uma influência direta sobre as decisões. Isso permite que mais pessoas participem ativamente do processo, o que, por sua vez, reduz a corrupção. Os membros podem propor ideias, avaliar soluções e votar. Tudo de forma segura e anônima. O sistema é descentralizado e de código aberto, garantindo transparência e prevenindo manipulações. É uma forma prática de trazer a democracia para mais perto das pessoas. Como os partidos vão usar a plataforma, é claro, depende deles. Provavelmente haverá uma variedade de aplicações, desde partidos políticos com elementos de democracia de base até partidos totalmente proxy, onde os membros tomam todas as decisões. A True Republic é flexível e pode ser adaptada às necessidades de qualquer grupo. Por exemplo, ela poderia até ser usada por empresas para que os clientes avaliem seus produtos. Vamos ficar com a política como exemplo para hoje. Concordo. E os referendos? Eles não deveriam ser uma ferramenta para a democracia direta? Como eles se encaixam em tudo isso? Sistemas como esse vão substituir os referendos?
Os referendos são uma ótima ideia no papel, sem dúvida sobre isso. Mas, na prática, são raros. E quando acontecem, são incrivelmente lentos. Pode levar meses apenas para colocar uma única questão em votação. E sejamos honestos, as pessoas nem sempre têm plena confiança nos sistemas estatais que organizam esses votos. Isso é um problema. A True Republic, por outro lado, adota uma abordagem completamente diferente. É flexível, rápida e independente dos sistemas estatais tradicionais. Essa independência é fundamental. Ela também elimina muitos dos obstáculos logísticos que tornam os referendos tão complicados. O objetivo é tornar o processo mais acessível e eficiente para todos. Mas já não existem soluções de software para isso? O que torna a True Republic tão especial? Você está absolutamente certo, mas existem muito poucas soluções descentralizadas por aí. E, sinceramente, quem gostaria de confiar algo tão sensível quanto isso a uma única empresa? Isso é um grande risco e levanta sérias preocupações. É por isso que a descentralização é tão crucial. Mas não se trata apenas de ser descentralizado. Existem outros fatores essenciais que precisam ser abordados para tornar uma ferramenta como essa verdadeiramente eficaz. Quais fatores você está se referindo? Existem 3 pontos-chave aqui. Primeiro, a censura é um grande problema. Qualquer processo moderado carrega o risco de suprimir opiniões. Essa é uma realidade. Então, o que precisamos? Mecanismos que eliminem completamente a necessidade de moderação. Isso só pode ser alcançado por meio de regras neutras e transparentes. Essas regras devem ser automatizadas, livres de influências externas e igualmente aplicáveis a todos. Simplificando, todos devem ser capazes de entender essas regras simples, e essas regras devem ser justas e consistentes. Em segundo lugar, o tempo, o engajamento e a participação política em uma plataforma como essa exigem tempo, e o tempo é valioso, especialmente para pessoas que trabalham. Se você quer que elas se envolvam, deve haver algum tipo de compensação. Isso é justo e garante uma participação genuína. Em terceiro lugar, a plataforma deve aproveitar o poder dos efeitos de rede. Isso é crucial para levar uma ideia de adoção de Nico a um movimento em grande escala. Você precisa desse crescimento exponencial para criar um impacto transformador. Certo, mas e a votação delegada, como oferecida por sistemas como a democracia líquida? Sabe, quando as pessoas podem confiar em outra pessoa para dar sua voz sobre certos assuntos. O que você acha disso? Isso é progresso ou apenas mais uma forma de complicar as coisas? Sabe, Laura, houve algumas experiências bem negativas com a votação delegada. Nosso objetivo é a transparência da vontade, e a votação delegada tende a distorcer essa imagem, o que é um problema significativo. É muito melhor que os usuários se informem sobre um assunto e tomem suas próprias decisões. Dessa forma, a True Republic promove a autoeducação. Isso faz sentido. Mas alguns podem pensar: os partidos políticos não são mais um problema do que uma solução? E não corremos o risco da tirania da maioria com mais democracia, como os libertários costumam argumentar? Laura, ouço essas objeções com frequência e é importante abordá-las. Vamos ser honestos. O nosso sistema atual pode ser melhor descrito como capitalismo estatal ou governança através da corrupção. Tem muito pouco a ver com o que a verdadeira democracia deveria ser. A ideia original da democracia era simples, mas eficaz: limitar o poder das elites para evitar estruturas exploradoras. Na minha opinião, isso é essencialmente o que a democracia deveria alcançar. Mas os libertários estão certos. Precisamos de menos controle estatal e mais liberdade. No entanto, essa liberdade só virá quando as pessoas realmente tiverem voz.
Se as leis se aplicam a todos, então todos devem ter uma chance justa de influenciar essas leis. E vamos encarar. Isso simplesmente não está acontecendo hoje. Nós votamos em partidos políticos, não em políticas. E os políticos muitas vezes nem sabem o que seus eleitores ou membros do partido pensam. Há uma desconexão, e isso é um grande problema. Como a democracia representativa pode funcionar se os representantes não entendem a vontade das pessoas que deveriam representar? É exatamente aqui que os partidos proxy entram. Eles podem preencher essa lacuna e garantir que a democracia funcione como foi originalmente planejada. Interessante. Vamos falar sobre segurança e anonimato com a True Republic. Você está pedindo para as pessoas confiarem em uma plataforma digital para a tomada de decisões. Como você garante a privacidade delas e a proteção contra a manipulação? Essa é a verdadeira beleza dos sistemas descentralizados. Você não precisa confiar em ninguém no sentido tradicional. Em vez disso, você confia no próprio código. A True Republic usa a criptografia avançada e descentralização para garantir tanto a segurança quanto o anonimato. Cada usuário tem pares de chaves assimétricas, muito parecido com o Bitcoin. A chave pública atua como uma assinatura digital, mas aqui está o ponto crucial. Ela não está vinculada a nenhuma identidade. A rede não sabe quem possui qual chave. Essa informação permanece inteiramente com o usuário. Nenhuma identidade ou dado pessoal é necessário para usar a plataforma. Além disso, a plataforma é descentralizada, o que significa que não há uma única entidade controlando os dados. E como o código é de código aberto, qualquer pessoa pode inspecioná-lo para verificar sua integridade. O objetivo é minimizar a necessidade de confiança enquanto maximiza a transparência e a confiabilidade. Isso soa promissor. Mas um partido político alemão, provavelmente pronunciado de Basis, não tentou trazer a democracia de base para a política? Eles não foram bem-sucedidos, certo? De fato, houve várias tentativas nesse sentido. Laura, você mencionou esse partido político alemão cujo nome eu não consigo pronunciar. Eles tinham a visão certa, sem dúvida, mas, infelizmente, faltaram as ferramentas para fazer isso acontecer. Eles prometeram uma ferramenta de enxame para a tomada de decisões internas, mas nunca cumpriram. Sem uma plataforma segura para avaliações, a tomada de decisões permaneceu centralizada, e a prometida estrutura democrática de baixo para cima nunca se concretizou. A True Republic está aqui para preencher essa lacuna. O conceito foi desenvolvido para fornecer a base técnica para estruturas democráticas genuínas de base, seguras, descentralizadas e realmente funcionais. Certo? Mas e a manipulação? O que impede atores poderosos de inundar a plataforma com contas falsas ou simplesmente comprar influência? Como podemos garantir que isso não se torne apenas mais uma forma de as elites controlarem tudo? Enfrentamos esse desafio em vários níveis. Primeiro, os grupos se organizam em domínios. Cada grupo exige um administrador, cuja principal função é convidar membros legítimos para o domínio do grupo. Essa é basicamente a única tarefa dele. Garantir que apenas membros autênticos ingressem. Isso impede que contas falsas se infiltram no domínio. Essa responsabilidade fica com o grupo ou organização e não com a plataforma. Segundo, temos um conceito chamado prova de domínio, Proof of Domain. Isso garante que a rede seja administrada por membros ativos, não investidores ou atores externos. É uma salvaguarda que mantém a plataforma nas mãos dos usuários. Finalmente, uma taxa é cobrada para a submissão de propostas. A taxa beneficia o domínio e, portanto, o próprio grupo, e tem várias vantagens. Por exemplo, ela ajuda a prevenir spam. A taxa beneficia o próprio domínio, pois é usada para recompensar os membros pelas suas avaliações.
Essa abordagem não só desestimula o spam, mas também promove a qualidade e a colaboração. Porque as propostas também podem ser enviadas de forma conjunta, permitindo que os membros compartilhem a taxa e trabalhem juntos nas submissões. Um partido proxy terá apenas um domínio, ou estamos falando de múltiplos domínios para cada organização? Como isso funcionará com todas as diferentes áreas de influência e tomada de decisão? Vai operar sob uma única bandeira ou várias? Cada órgão do partido, desde os capítulos locais até o Partido Nacional, pode se organizar dentro de seu próprio domínio. Entendi. Mas o que acontece se um usuário perder sua carteira ou seu computador for roubado? Como isso é tratado? Existe uma forma de recuperar o acesso, ou é o fim? Que tipo de medidas de segurança estamos falando aqui? Ótima pergunta, Laura. Você está realmente se aprofundando nos detalhes. E eu adoro isso. Sim, pensamos nisso cuidadosamente. O software do cliente é protegido por senha, então mesmo que alguém roube seu dispositivo, não poderá começar a votar imediatamente. O usuário afetado precisaria entrar em contato com o administrador do seu domínio, explicar a situação e criar uma nova carteira. Aqui está a parte importante. Como a conexão entre o nome de alias e a chave pública é desconhecida pela rede, todos os membros legítimos do domínio recebem um novo convite e devem se re-registrar. Mas, sinceramente, o usuário não notará muito disso. Os processos técnicos são gerenciados de forma fluida pelo software do cliente. É suave, sem complicações e garante a segurança de todos, sem causar interrupções. Então, você não precisa ser um especialista em tecnologia para participar? De jeito nenhum. A maioria das pessoas não entende completamente como seus smartphones funcionam, mas ainda assim os usam todos os dias. Isso não é diferente. Você mencionou incentivos econômicos. A True Republic terá sua própria criptomoeda? Exatamente. A moeda será chamada Pix, nomeada após o local histórico em Atenas, onde os cidadãos se reuniam para debater a democracia. É uma referência às origens da discussão democrática. Assim como o Bitcoin, o Penix recompensará os operadores de nós por manterem a rede. No entanto, expandimos o modelo econômico do Bitcoin. A rede recompensará não apenas os operadores, mas também os usuários ativos. Isso foi desenvolvido para promover a participação. Certo. Mas e se um troll conseguir se infiltrar em um domínio e interrompê-lo com propostas obscenas? Os membros teriam que suportar isso por semanas até que desaparecesse por conta própria? Afinal, ninguém saberia quem é o troll, certo? Boa observação. Primeiro, o troll teria que pagar para submeter propostas. Isso significa que ele perde moedas, enquanto outros membros do domínio ganham moedas ao avaliar suas propostas. Se uma proposta não receber apoio, ela desaparece após um período determinado. Cada domínio pode definir individualmente quanto tempo o período deve durar. Mas aqui está a parte crucial. A exclusão pode acontecer ainda mais rápido. Se 2/3 dos membros concordarem, a proposta pode ser removida imediatamente, sem necessidade de administrador. Isso capacita a comunidade a tomar decisões juntas, sem depender de autoridades centrais. Certo. Então o troll não vai se divertir muito. Mas se submeter propostas custa Penix, os membros mais ricos do domínio não teriam mais influência. Se alguém submeter propostas com frequência, ele naturalmente gastará mais moedas e se tornará mais pobre, enquanto os outros membros do domínio se tornarão mais ricos ao avaliar essas propostas. Cada membro pode ganhar moedas por meio das avaliações. Mesmo aqueles com menos recursos, eventualmente poderão se permitir submeter suas próprias propostas. E os custos não são fixos. Se alguém tem ótimas ideias, mas não tem moedas suficientes, pode buscar apoiadores para compartilhar os custos. Isso promove a qualidade porque, para ganhar apoio, é necessário apresentar argumentos fortes, especialmente quando o dinheiro está envolvido.
O objetivo é promover um ambiente onde ideias bem argumentadas e de alta qualidade prosperem. Mas quem, afinal, paga por essas recompensas? Você poderia dizer que cada organização paga pelo seu próprio domínio ou domínios, mas isso não é completamente preciso quando você pensa bem. Você quer dizer que, como a organização é composta por seus membros, e o poder econômico acaba retornando aos membros, ninguém realmente paga? Essa é uma maneira justa de olhar para isso, Laura. Pegue um partido político como exemplo. Normalmente, ele recebe financiamento por meio de taxas de adesão, doações e até subsídios estatais. Uma parte desses fundos poderia ser usada para adquirir moedas PNIX. Esse processo é simples por meio da exchange descentralizada DEX integrada. Por que gastar tanto dinheiro com cartazes de campanha? Em vez disso, os políticos poderiam se envolver diretamente com seus membros por meio da plataforma. Eles poderiam conduzir campanhas simplesmente prometendo respeitar e agir, de acordo com a vontade de seus membros no parlamento. É uma abordagem muito mais direta e honesta. Incentivar a participação é a melhor estratégia de campanha, pelo menos para partidos que realmente se importam com o envolvimento dos membros. Afinal, investir na participação dos membros é muito mais impactante do que gastar dinheiro com marketing ou publicidade superficial. Certo, mas como isso funcionaria tecnicamente? Sob a perspectiva dos partidos proxy, como eles ganham acesso ao PNIX e como a plataforma atrai membros? Qual é o processo? Certo, o partido compraria primeiro as moedas na exchange descentralizada usando Bitcoin e, em seguida, configuraria um ou mais domínios para seus membros. Quando o partido submete propostas para avaliação, ele efetivamente carrega o domínio com PNIX. Chamamos esse processo de pay-to-put. Membros que avaliam ou votam nessas propostas ganham moedas através do que chamamos de Rate to Earn e Vote to Earn. Os pagamentos da carteira do domínio são processados automaticamente e de acordo com regras predefinidas. Isso garante que todos os membros sejam tratados igualmente. A neutralidade é muito importante para tornar a vontade dos membros transparente. No entanto, uma vez que os membros ganham suas moedas, eles podem trocá-las por Bitcoin, usá-las para financiar avaliações de suas próprias propostas, ou guardá-las para construir uma participação e operar seu próprio nó da rede. Mas há outro efeito que observamos com o Bitcoin. O valor da moeda é, em última instância, determinado pelo seu caso de uso. Se houver um caso real de uso para ela, o valor aumentará à medida que mais pessoas usarem a rede. No caso do Bitcoin, o principal caso de uso é o pagamento de taxas de transação. Espera um minuto. Eu não posso comprar coisas com Bitcoin? Isso é absolutamente verdade, Laura. Mas dentro da própria rede Bitcoin, você só pode pagar mineradores. Em troca, você tem a garantia de que sua transação será processada corretamente e de que o fornecimento total de Bitcoin nunca excederá 21 milhões. O mesmo princípio se aplica ao PNIX, nunca haverá mais de 21 milhões de PNIX em existência. Aqui está a principal diferença. O PNIX tem casos de uso adicionais. Você pode criar um domínio e imediatamente receber feedback dos seus colegas sobre suas propostas. Isso dá ao PNIX um valor prático adicional, além de ser apenas uma moeda. É por isso que acreditamos que a moeda irá se valorizar, potencialmente até mais do que o Bitcoin. Essencialmente, os recursos que uma organização usa para entender o que seus membros querem, capital que no final retorna para os membros ativos, se tornam mais valiosos com o tempo. É uma verdadeira forma de alavancagem de capital que beneficia todos os envolvidos. Então, se eu entendi corretamente, quando usamos criptomoedas para resolver um problema para o qual há uma necessidade real, estamos acessando algo que tem valor real. Então,
A criptomoeda está essencialmente fornecendo a energia econômica para fazer as coisas acontecerem, certo? Bem, eu preferiria dizer que a criptomoeda libera a energia necessária, mas não sou um filósofo. Talvez você seja, mas não estamos correndo o risco de atrair pessoas que participam apenas por lucro quando usamos incentivos financeiros? Incentivos econômicos já existiam no sistema antigo, mas aqui, os incentivos são totalmente neutros. Os membros são recompensados por participar, independentemente de quão popular uma proposta seja. Isso garante que as avaliações sejam honestas e baseadas em convicção, e não motivadas estrategicamente. A ideia de recompensar o trabalho político não é nova. No entanto, em um partido proxy, as decisões são tomadas pela base do partido. Portanto, é óbvio que as recompensas também devem ser direcionadas à base. A plataforma torna isso possível pela primeira vez. Voltando às avaliações e recompensas, qual é a diferença entre Hatch to Earn e Vote to Earn? Hatch to Earn recompensa os membros por avaliarem propostas que são classificadas em uma escala de -5 a +5. A neutralidade da plataforma favorece feedbacks honestos e garante que as classificações sejam baseadas em opiniões genuínas. Já o Vote to Earn ajuda a priorizar as propostas. Por exemplo, se uma proposta não atingir o limite mínimo de aprovação de um domínio, digamos 5%, ela desaparecerá após um período determinado. Isso mantém o sistema focado em tópicos relevantes. Um mecanismo serve para a avaliação e o outro filtra propostas que não tenham suporte suficiente. Esses mecanismos simples, junto com algumas regras adicionais, eliminam a necessidade de moderação. Isso significa que não há censura. Todos têm influência igual sobre as decisões. Mas o True Republic não é uma plataforma de discussão, certo? A política não precisa de debate e diálogo para realmente funcionar? Como podemos ter essas conversas se a plataforma não oferece espaço para discussões? Ela ainda pode ser eficaz? A experiência do usuário será calma e tranquila. Muito calma. Definitivamente não parecerá uma conferência típica de partido. Mas, olha, só porque é tranquilo, não significa que não haverá debates. As pessoas já estão formando opiniões em muitos outros lugares, em casa, ao redor da mesa de cozinha, em pubs ou online. Discussões acontecem em todo lugar. Simplesmente não é prático forçar tudo em uma única plataforma. Acredite, o volume de dados iria disparar. Mas qualquer pessoa que submeta propostas pode fazer referência a outros espaços para discussão. Dessa forma, conseguimos debates mais amplos, mais recursos e mantemos as coisas eficientes. O objetivo é criar um sistema simples e flexível que possibilite a melhor solução para todos os casos de uso. Quando todas as moedas Phoenix estiverem em circulação, o que acontecerá então? Olha, o número de moedas liberadas através de domínios, e nós, na verdade, diminui à medida que mais moedas entram em circulação. Com o tempo, cada vez menos moedas serão criadas. Mas aqui está a parte única. Moedas também podem ser destruídas. Por exemplo, se um nó apresentar falhas, sua participação será reduzida. O mesmo se aplica aos domínios que permanecem inativos por muito tempo. Após um certo período, o saldo é reduzido à metade a cada ano. Então, é um ciclo. E vou te dizer isso. É muito improvável que as 21 milhões de moedas sejam totalmente liberadas. O sistema é projetado para manter o equilíbrio. Fascinante. Mas vamos falar sobre escalabilidade. Este sistema pode funcionar em nível nacional ou até global? Absolutamente, a estrutura de domínios do True Republic é altamente escalável. Cada domínio opera de forma independente, mas usa a mesma infraestrutura. Isso significa que o True Republic funciona igualmente bem para um pequeno clube local ou para um grande partido político nacional. Agora, é aqui que entra o efeito de rede. Como todos os domínios utilizam o Phoenix,
a rede se torna mais forte e segura à medida que cresce. Uma rede maior leva a uma maior demanda por PNICs, o que aumenta seu valor e incentiva mais participação. Isso cria um ciclo de feedback autorreforçante. Ela continuará a crescer. A única coisa que poderia desacelerá-la seria se nossa sociedade se tornasse totalmente democratizada. Mas, até lá, o movimento será sempre ascendente. Sim, eu acho que essa é a força econômica de que precisamos. Mas como convencer as pessoas, políticos, partidos ou eleitores, a realmente usar esse sistema? Qual é o argumento? Como persuadimos as pessoas a adotar algo que pode parecer totalmente novo e arriscado? A mudança nunca é fácil, Laura. Todos nós sabemos disso, mas os benefícios são cristalinos. Os partidos proxy que utilizam o True Republic podem atrair membros oferecendo-lhes influência real e até mesmo acesso direto ao Bitcoin, o que é enorme. E não vamos esquecer dos políticos. Eles também se beneficiam. Ganham transparência e um mandato claro dos membros do seu partido, tornando-os menos vulneráveis aos lobistas que frequentemente exercem poder demais. O verdadeiro ponto de virada virá quando as pessoas virem a verdadeira democracia em ação. Seja em partido, uma empresa ou uma comunidade. Assim que as pessoas testemunharem o funcionamento, o sucesso irá gerar confiança. E a confiança impulsiona a adoção. É realmente simples assim. Em qual plataforma o desenvolvimento ocorrerá? Estamos considerando usar o Cosmos SDK. Ele é amplamente utilizado e possui muitos módulos comprovados que precisamos para o nosso projeto, especialmente para integrar a exchange descentralizada. Além disso, o Cosmos, com o Tendermint, oferece uma blockchain muito eficiente. Dito isso, o esforço de desenvolvimento que temos pela frente ainda é significativo. Você mencionou que o fornecimento de moedas PNICs é fixo. Quem controla as moedas no início? Ninguém controla as moedas. Estamos mantendo pré-mineração ao mínimo. Inicialmente, apenas 7 nós terão participações. Isso é necessário para a fase de testes. Esses nós serão atribuídos aos desenvolvedores e apoiadores-chave essenciais para o testnet. Também haverá domínios de teste onde os usuários podem se familiarizar com o software e ganhar moedas. Posteriormente, eles poderão usar essas moedas para iniciar seus próprios domínios. Uma parte das moedas será colocada em pools de liquidez para que os usuários possam trocá-las por Bitcoin. No total, isso representará menos de 5% do fornecimento total. O restante será distribuído gradualmente através de um mecanismo de juros vinculado aos saldos de domínios e operadores de nós. A maior parte das moedas irá para os domínios. Apenas domínios e nós ativos ganham juros, garantindo que as moedas fluam para os usuários que estão ativamente participando. A taxa de inflação, portanto, está ligada à atividade e ao capital bloqueado, o que é ótimo para a estabilidade dos preços. Por que as pessoas no cenário cripto deveriam apoiar este projeto? O que há para elas? Especialmente considerando que existem tantas outras coisas que elas poderiam apoiar. Deixe-me ser claro. Não haverá oferta inicial de moeda, ICO. No entanto, apoiadores significativos podem se inscrever para operar um nó na rede de teste. Para os entusiastas do Bitcoin, a principal motivação provavelmente seja a criação de um novo caso de uso para o Bitcoin. Um entusiasta de Bitcoin dificilmente desejaria algo melhor do que um movimento forte de pessoas que não só possuem criptomoeda, mas também influenciam as regulamentações de criptomoedas. No momento, muitos veem as criptos como uma maneira rápida de ficar rico, mas precisamos pensar de forma mais ampla e reconhecer seu verdadeiro valor. E esse valor está na descentralização.
Ou reconhecemos e aproveitamos esse potencial incrível, ou perdemos a oportunidade, e com ela, uma chance enorme de progresso real. Então, a verdadeira adoção de criptomoedas começa pela política? Peter Seifer escreveu um artigo sobre esse tema. E quando o True Republic estará disponível? Isso depende inteiramente da comunidade. O True Republic é um projeto de base, construído por desenvolvedores e apoiadores voluntários. Em particular, ele precisa de grupos para divulgar a ideia e organizar o financiamento coletivo. Qualquer grupo pode financiar independentemente um desenvolvedor em quem confie e trazê-lo para o projeto. Essa é a única maneira de uma verdadeira descentralização surgir. Nenhuma empresa ou governo pode alcançar isso. Mas, dado o aumento da vigilância e o enfraquecimento das estruturas democráticas, devemos agir rapidamente. Como as pessoas podem entrar em contato com você? A melhor forma é pelo Telegram, t.me/TrueRepublic. O white paper também está vinculado lá. Marcos, esta foi uma conversa incrivelmente perspicaz. O True Republic e os partidos proxy poderiam realmente revolucionar a democracia. Obrigada por compartilhar suas ideias conosco hoje. Obrigado, Laura. Foi um prazer. Este foi o episódio de hoje do Democracy in the Digital Age. Se você gostou dessa discussão ou quer aprender mais sobre o True Republic, confira os links nas notas do episódio. Até mais!